Salve, salve! Vamos para uma leiturinha de tarô para esse momento, essa semana, para onde nós devemos olhar com mais atenção, que lições, desafios e também que suportes a gente pode encontrar na mandala energética dessa semana. Ok. Carta de corte, o pano de fundo, um valete de espadas. Tem ventos novos que começam a soprar no aspecto mental. Então, o pano de fundo nesses próximos dias é esse vento de mudança e também uma sensação de explorar e de novidade. Pode ser que tenha notícias chegando que façam com que a gente olhe numa outra direção ou que fortaleçam essa sensação de abertura para um novo horizonte ou o sentido de curiosidade, de aventura também. Tem aí essa energia como pano de fundo. Então nós temos o arcano do louco, o que casa perfeitamente, né? Dentro desse contexto de essa energia de pano de fundo, dessa mandala nesse momento, que é essa energia de curiosidade e de explorar, desbravar também, o que pode trazer uma certa inquietação, a gente tem o arcano do louco apontando que, de certa maneira, isso está encaixado com uma abertura de ciclo, podemos dizer. Todas essas conjunturas, né, na mandala sideral que a gente está atravessando e que tornam, né, o ano de 2025, 2026, a gente pode falar até de 2024, né, essa janela como um ponto bem relevante de girada, né, e eu acho que na história da humanidade mesmo, porque o que essas conjunturas e esses movimentos na mandala sideral representam são movimentos muito coletivos. Então a gente, provavelmente individualmente, está encontrando em diversos momentos esses pontos de girada, esses pontos onde, num aspecto individual, a gente pode tocar essa energia da mudança de ciclo realmente, né? Que essas movimentações da mandala sideral, na mandala astrológica, né, sideral, que elas representam. Então a gente tem a energia do louco aqui, muito legal, né, a energia do louco, em muitos sentidos, né? Obviamente tem muita loucura no mundo, e a energia do louco também é isso, é essa irresponsabilidade, né? Essa displicência, no seu aspecto distorcido, mas no seu aspecto mais alinhado, a energia do louco é exatamente, ou o arcano do louco é exatamente uma energia que a gente precisa encontrar nesse momento, e com a qual a gente precisa se alinhar nesse momento, porque é isso que traz, sabe, o desprendimento necessário para se permitir viver o processo de renovação e de transformação. Então, o oráculo, ele indica a necessidade de a gente ter essa mente menos limitada por preconceitos e por ideias, sabe, rígidas. Trazer um pouco dessa energia, desse desprendimento e até essa energia, sabe, infantil, no sentido do frescor da mente jovem, né, que também é representado por esse pajem de espadas, né, porque a criança ela se maravilha ainda, né, ela tem a energia da descoberta, onde cada momento de experiência é uma oportunidade de descobrir algo novo. Então,
a melhor forma da gente integrar essa energia que está no pano de fundo nesse momento é também a gente se alinhar com esse arcano do louco, né? Que é trazer esse frescor mental, especialmente. Interessante. A gente tem um seis de ouros aparecendo aqui no obstáculo. E esse seis de ouros no obstáculo é a mesquinharia. E essa mesquinharia não é só no sentido material, não é só no sentido de recursos, embora, se a gente colocar essa leitura aqui num plano mais global, é maravilhoso, porque ela faz muito sentido. A gente pode sentir que para o mundo todo tem ventos soprando que prenunciam o novo. Não estou colocando aqui se é positivo ou negativo, enfim, porque isso é relativo, né? Depende dos olhos que observam e avaliam. Mas a gente não pode negar, né, que a gente está num ponto crítico, a gente realmente está numa encruzilhada. Enquanto humanidade, enquanto espécie, civilização. E que nos falta muito essa energia do louco alinhada, de desprendimento, de soltura, de se permitir se alinhar com o novo. Porque esse seis de ouros aqui com obstáculo é primeiro a negação da interdependência, enfim, eu vou bater nessa tecla sempre, porque é na base da ignorância e no não reconhecimento dessa interdependência que a gente tem, sabe, o nosso grande problema enquanto sociedade em todos os níveis. E também esse seis de ouros aqui no obstáculo, ele é mesquinharia. Ele é mesquinharia. E essa mesquinharia, obviamente que ela é nesse plano dos recursos, mas ela também num plano mental. Sabe, esse medo de soltar ideias velhas, e a gente pode ver isso no mundo, né? Como a gente está sustentando ainda uma maneira de viver completamente tóxica e completamente insalubre, porque a gente tem um medo profundo de soltar um paradigma que claramente não serve, nunca serviu, nunca funcionou, mas assim, tá chegando no limite, né? Então nessa semana a gente pode trazer isso aqui pro pequeno, né? O nível aqui da nossa experiência, dia a dia, e se permitir fazer essa abertura, né? A carta de suporte aqui é o arcano 12, que é... Eu tô tentando fazer com a luz. Que é o enforcado, o pendurado, enfim. E isso representa exatamente isso, né? O sacrifício que é feito para se alcançar uma outra perspectiva, uma outra visão, porque essa carta está muito ligada com o Jin, obviamente, né? Esse é o símbolo por detrás dessa carta, que sacrifica o olho e é pendurado na árvore, né? E isso representa o movimento iniciático, porque o arcano 12, ele rege iniciação coletiva. Então, se a gente traz isso para um nível individual, no entanto, isso representa essa disposição em olhar as coisas por uma outra perspectiva. E se a gente se fecha nessa mesquinharia, é exatamente o oposto do que a gente precisa fazer nesse momento. É interessante, né? 6-12, tem uma relação aí. Bom, isso é uma mensagem para esse momento, né? Essa semana, talvez especificamente, né, os próximos dias, esse é um ponto que a gente pode trazer para a nossa reflexão diária e para a forma como a gente está posicionado nas nossas experiências. Isso é parte de uma mandala maior. Eu pretendo voltar para a gente conversar sobre a mandala energética de agosto, e isso se insere nessa mandala energética do mês que vem, né? Então, é isso. A gente se vê por aí para conversar um pouco sobre a mandala de agosto em outro momento. Até!